Bonjour! Estamos aqui no último bônus criado por mim no curso Passaporte para o Francês. Falando em passaporte, está aqui em mãos o meu passaporte. E o que acontece? Comigo nunca aconteceu. Já tive calafrios de pensar que eu havia perdido, mas nunca perdi o passaporte. Se, e somente se, acontecer isso com você, num país fora do Mercosul, porque o Mercosul vale a nossa identidade. O que fazer? A pergunta é: perdi o passaporte. E agora? Aí dá aquele frio, dá aquela ânsia, dá nervosismo, dá de tudo. E eu vou mostrar para você aqui dicas, detalhes minuciosos que eu fiz coletânea de detalhes com quem já perdeu. Eu tive amigos que perderam o passaporte, bem próximos, eu vi pessoas, eu tive contato com policiais que falavam o que fazer quando eu estava em Genebra sobre a questão de perder passaporte, sobre achados e perdidos. É a primeira coisa que você tem que ir, não é? O que, que tem que fazer, o que, que tem que. Quais os procedimentos para que a sua viagem não vire um pesadelo, e sim aquilo que você programou, aquilo que você quer. Então, para isso, vamos lá agora. Vamos lá. Primeira coisa que eu gosto de dizer é o seguinte: nosso passaporte, hoje em dia, praticamente quase ninguém tem mais aquele passaporte verdinho que valia 4 ou 5 anos, né? Hoje em dia são todos os passaportes com. Deixa eu tirar desse plástico aqui. Esse plástico aqui eu recomendo que todo mundo tenha, que é uma proteção, realmente protege o seu passaporte. Que tá aqui, passaporte Mercosul, Brasil, que tem, é o biométrico, né? Então, o que que eu considero que você faça? Primeira coisa, é você tirar uma cópia antes de você viajar. Você tirar uma cópia do seu passaporte. Tira uma cópia da parte que tem os seus dados, da parte que tem os seus dados, e a parte que tem também vistos, caso você tenha visto para outros países, igual eu tenho visto aqui para os Estados Unidos. Aqueles carimbos não são tão válidos, né? Que são só carimbos de entrada e saída nos países, mas se você quiser tirar cópia também, é interessante. Primeira coisa, então, antes de viajar, né, uma semana, 15 dias antes de você viajar, ou seja, seu passaporte vai estar atualizado, você vai tirar cópia do seu passaporte digitalizada. O que que é? É foto das partes principais que você tem, que são as partes que fala de você, tá aqui na segunda página, que é aquela plastificada. Ela fala os seus dados, tem sua foto, e a outra tem um código de barras com a sua assinatura e o número do seu passaporte. Então tira cópia disso, tira cópia da parte que tem visto seu visto americano, igual por exemplo aqui tem o meu visto, aqui eu visto para os Estados Unidos. Então você tira aqui outro visto para os Estados Unidos que eu tenho. Então tira cópia, digitaliza e manda para você mesmo no seu e-mail. Ou seja, em qualquer lugar do mundo você consegue abrir o seu e-mail. Então manda para o seu e-mail essa cópia digitalizada. Se você não quiser tirar a cópia digitalizada, você imprime o seu passaporte, você tira a cópia impressa e leva com você dentro de uma mala de mão. Não coloque em mala de porão, porque a mala de mão está sempre ao seu alcance. Mala de porão pode ser extraviada. A de gabine não tem como você extraviar. Luciano, para que eu vou tirar cópia? Daqui a pouquinho eu vou te falar para que exatamente, porque facilita o trabalho se você perder. É somente se você perder. Você vai usar o seu passaporte original fora do Mercosul e fora do Brasil, mas ter a cópia é importante. Outra coisa, a última página, a penúltima página, né? A última página tá aqui. A última página tem dois locais para você escrever. Eu escrevo a lápis. Eu escrevo a lápis mesmo, lápis. Esse aqui tem até uma borrachinha daqueles antigos ainda, antigo, mas é novo aqui. A lápis, eu escrevo aqui, eu escrevo em dois idiomas. Por que a lápis? Porque quando eu for em outro país ou em outra data, eu escrevo novamente. Aqui eu coloco número de telefone e o hotel, o endereço do hotel ou o endereço da casa que eu fico. Eu coloco em dois idiomas. Por quê? Eu coloco normalmente em inglês e no idioma do local que eu vou estar. Por exemplo, se eu vou estar na França, eu coloco em francês e depois em inglês. O local e o número de telefone. Ainda coloco em cima aqui, ó.
Se você encontrar esse passaporte, me procure no endereço abaixo. E eu coloco ali. Ou seja, se você perdeu, não foi roubado nem furtado, se você perdeu, acontece da pessoa procurar ver os dados e essa aqui é a página de anotações, você pode anotar, tá? E depois você pode apagar que não tem nenhum problema, principalmente porque é a lápis que você vai fazer, para não ter rasura no seu passaporte, tá ok? Então fica aí essa dica que é muito importante de você ter. Tudo que nós vamos falar aqui é tudo não, a maioria do que nós vamos falar aqui nessa aula agora é prevenção e, caso aconteça, o que fazer. Então vamos lá. Olha só, perdi o passaporte. E agora? Primeira coisa, tem um arquivo aqui anexo que eu mostro para você. Eu deixei aqui nessa aula, do lado aqui, tem 5 links, se não me engano eu coloquei 5 links que são direcionados para você, para a emissão do pedido de passaporte, links direcionados sobre as embaixadas, sobre os consulados no mundo inteiro. Então, ou seja, é bom você ter esses links à mão, tá? Você pode também colocar esse link, enviar esses links para o seu e-mail, enviar para o seu e-mail. É assim que eu guardo a maioria das minhas coisas. E lá no meu e-mail eu coloco uma estrelinha, coloco arquivos para eu guardar. Eu tenho lá cópia da minha identidade, eu tenho cópia da minha CNH, porque a gente sempre precisa disso. Onde que está? Perdi. Então tá lá no seu e-mail que você pode abrir em qualquer lugar do mundo, tá? Digitalizar. Ok, tá escrito corretamente aqui. Tá. A primeira coisa, olha só, embaixada brasileira ou consulado brasileiro. Você tem que procurar saber onde que existe um desses dois para o destino que você está indo, nos locais onde você for ficar fora do Brasil. Mas prefira consulado. Consulado dá mais valor em emitir um novo passaporte do que uma embaixada brasileira. Lembrando que são repartições que não abrem finais de semana. Se acontecer de você perder o seu passaporte na sexta à noite, só na segunda-feira, para você ter novamente acesso a um novo passaporte ou outra forma, que eu vou falar daqui a pouco. Leve consigo documentos necessários para tirar um passaporte. Lembrando que homens têm mais documentos que mulheres. Por quê? Reservista. E em alguns casos, também para mulheres, pedem a certidão de solteira, né? Como que era o seu nome antes de solteira, certidão de nascimento, de casamento, que mostra como que você era. Então, ou seja, a relação de documentos está também num desses links aqui, tá? Se não me engano, eu fiz até um documento para você baixar também nessa aula sobre a relação de documentos. Escrito em vermelho aqui, ó. Como você pode levar a cópia de todos os seus documentos? A relação de documentos que você precisa, que é comprovante de título de eleitor, comprovante das duas últimas votações, tudo isso você precisa ter para tirar um passaporte, lembra? É a mesma coisa lá fora. Você simplesmente pode digitalizar todos os seus documentos, ou seja, é aquilo que eu falei para você fazer do seu passaporte, faça dos seus documentos também. E enviar para você mesmo no seu e-mail, assim nunca mais você perde. Você marca lá de alguma forma. Neste caso, vai precisar de um local para imprimir. Lá no consulado, você não abre seu e-mail lá e fala, está dentro do meu e-mail. Não, você vai precisar de imprimir. Então, aí você vai num cybercafé, em alguma conveniência que faz esse tipo de trabalho e sempre tem. Se você não tiver toda a documentação, eles vão fazer um novo passaporte para você? É uma pergunta. Sim, porém, a validade dele vai ser somente de um ano. Como que é isso? Se você não tiver toda a documentação que eles pedem para fazer um passaporte, eles podem fazer só com a sua CNH, ou só com uma cópia antiga do seu passaporte, ou só com a sua identidade, seu RG. Eles podem fazer, só que o seu passaporte vai ter validade somente um ano. E normalmente esse passaporte aqui agora tem validade de 10 anos. Então, é um gasto desnecessário. Por isso que é interessante você ter os seus documentos contigo, tá bom? Os seus documentos valem lá fora para efeito de fiscalização, de controle de habitantes? Por exemplo, você chega, a polícia fala assim, documento, você dá seu RG, sua CNH, seu CPF, título eleitor, vale? Não. O único documento válido lá fora é o seu passaporte, salvo Mercosul, que a identidade CNH vale. Vamos lá. É necessário um documento seu para provar sua identidade, RG ou CNH, se você quiser emitir um novo passaporte com os seus dados primários, se podemos dizer assim, né? Passou de hora do Brasil fazer um documento único. O que ajuda muito
é ter uma cópia do seu próprio passaporte, somente as páginas iniciais, com o número dos seus dados, e de todos os vistos válidos, se for o seu caso. Por que de todos os vistos válidos? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas é porque se você chega nos Estados Unidos, você precisa de visto. Para você sair, você vai precisar do visto também. Então não é só o passaporte. Então aí é onde que vai complicar um pouquinho, tá bom? Mas vamos lá. Até aqui tá tudo bem, tudo claro, né? Então vai anotando. Isso aqui também vai estar disponível para você salvar, imprimir, fazer o download, tá? Segunda coisa, olha só. Vá até o posto policial mais próximo de você e faça o boletim de ocorrência de perda, roubo ou extravio. Este documento é imprescindível para tirar outro passaporte. Em alguns consulados se aceita uma declaração de próprio punho e assinada dizendo sobre o ocorrido. O que que é isso? Ou você apresenta um boletim de ocorrência, ou você faz uma declaração. Declaro para os devidos fins que fizerem necessário que eu, fulano de tal, no dia tal de tal, em cidade tal, perdi, extraviei, fui roubado, alguma coisa assim, o meu passaporte aqui e não tem como voltar para o Brasil. Enfim, faz uma declaração que eles têm um modelo lá de próprio punho e assina, e eles aceitam também em alguns consulados. Mas o melhor que você tem que fazer, procurar o posto policial e pedir ajuda para eles para fazer esse comunicado de perda, roubo ou extravio, ou furto, né? Normalmente demora entre 2 a 10 dias úteis. 2 a 10 dias úteis. Então, se você tem uma viagem de última hora, vai ter que pôr a mão no bolso, vai ter que mudar a passagem, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre mudar a passagem, seguro de viagem e alguns gastos que você possa ter. Nem sempre eles tiram a foto no local, mas isso vai de onde você está e eles te darão todas as informações necessárias neste consulado que você for. Hoje em dia, praticamente, todos já tiram essa foto digitalizada, você não precisa levar mais. Mas ainda deixem aberto, porque não sei em qual país você vai estar. O preço de um outro passaporte também vai variar de acordo com o país onde você está, mas gera em torno de 160 a 200 dólares. Exatamente. Se você não tiver um boletim de ocorrência, se você não fizer a declaração de próprio punho, isso fica mais caro. Ou seja, você não está apresentando o seu passaporte anterior para tirar um outro. Se você apresentar, aí sim, por exemplo, você rasgou seu passaporte, uma criança pegou e rabiscou ele tudo, ou seja, ele ficou inválido. Aí sim, você apresenta seu passaporte no consulado e vai sair mais barato. Quando você apresenta o passaporte, sai mais barato do que você apresentar um boletim de ocorrência. É isso, tá? Então vai gerar em torno de 160 a 200 dólares. Tem gente que fala assim, nossa, eu pagaria rindo isso para resolver o meu problema. Então não pense nisso, que vai ser um gasto, mas vai ser um investimento em resolver um grande problema seu, que é voltar para o país ou você manter suas férias tranquilas, né? Terceira coisa, olha só, levar consigo os números de telefone internacional para cancelar seus cartões de crédito. Eu falo isso, isso aqui é um adendo sobre passaporte, porque se você perder seus cartões de crédito também, isso aqui, não deixei claro, se forem perdidos / extraviados também, ok? Então, para você poder cancelar os seus cartões de crédito. Use o passaporte no dia da chegada e no dia de saída do seu país. O que que é isso, Luciano? Tem muita gente que deixa o passaporte guardado dentro de uma mala a 7 chaves, no local onde eu ando com o passaporte em todos os países que eu vou, todos os dias. Aqui anda comigo, não está aqui minha blusa. Eu vou sair, eu já ponho minha blusa que tem o passaporte. Ou, em alguns países, em Genebra, por exemplo, eu andava sempre com em Genebra não, em Paris, como era só férias que eu ia para lá, eu andava com uma pochete, é uma pochete bem fininha, ela é bege e ela vai em torno do seu corpo e fecha lá atrás. Muitas casas de câmbio dão essas pochetes. Em outros casos, você compra também nos correios dos países que você for, ou até mesmo no Mercado Livre ou em lojas do aeroporto, que cabe um passaporte, um pouquinho de dinheiro lá dentro, identidade, cartão de crédito, e você coloca dentro da sua roupa. Então fica em contato com a pele, lá dentro de você, em contato com a pele, essa pochete. Então, se você for furtado ou alguma coisa assim, eles vão levar vão verificar seus bolsos,
alguma coisa assim, ou se você perder de ficar no bolso, eu já tive passaporte que caiu do meu bolso e alguém viu e me entregou, porque estava no bolso. Nesse caso, não fica dentro do bolso, fica dentro da pochete. Então, é uma dica que eu te dou. Colocar dentro de uma pochetezinha que você não fica externa, mas interna, dependendo do tanto de dias que você for ficar. Então tá, tem pessoas que usam cópia do passaporte. Alguns países não aceitam se tiver um controle de polícia na rua. Ó, controle. Você mostra a cópia, eles podem aceitar ou não. É uma cópia. E aí eles vão te levar para o hotel, vão levar para onde você está. Se ficar lá no hotel de uma outra cidade, por exemplo, você chegou em Paris e vai para Versailles e lá tiver um controle, você vai ser escoltado, alguma coisa assim, até ou retido, até você ter o seu passaporte original. Então, aí vai de você, saber se você quer andar com uma cópia. Fala assim, Luciano, eu quero andar com cópia autenticada. Vale? Não, para eles só vale documento original. Ahn, Nos outros dias, use Xerox, ou então uma cópia, junto com a sua carteira de identidade e CNH. Vale RG e CNH lá fora? Não, não vale. Você pode andar, pode ser que aceita. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles aceitam a sua CNH brasileira. Sem traduzir, aceitam. Eles podem alegar que não entendem o idioma e te levar para a delegacia, para você dar conta de explicar quem é você e o que que você está fazendo. Então, seja, resumindo, eu, Luciano, só levo passaporte original sempre comigo quando eu estou fora do Brasil e fora do Mercosul. E aí vem aqui, ó. Só é válido deixar o documento no cofre de algum hotel, caso tenha uma segurança impecável. Você vê que é bacana. Não é recomendado você deixar documentos em hostels mesmo, que escreve, que é tipo pensão, né? Albergues, por exemplo, tá bom? Olha aqui. Por outro lado, isso pode evitar uma dor de cabeça caso ocorra de perder passaporte no exterior. Você deixar ele dentro do hotel num cofre. Porém, pode te dar transtorno caso uma autoridade pare o turista e solicite os documentos. Então, se você, por exemplo, se você tiver alugado o carro e vai dirigir com aquela carteira internacional, desde que seja válida no país que você está querendo dirigir, só é válida com a apresentação do seu passaporte original. Então você tem que andar com ele. Esse negócio de deixar dentro de bolsa seu passaporte, de deixar dentro do porta-luvas, debaixo do banco, isso não recomendo. Ande com o endereço do hotel em que você esteja hospedado também. Eu gosto de fazer isso. Eu até coloco um papel dentro do passaporte. Aqui, como esse aqui é plástico, eu coloco um papel aqui dentro falando onde que eu estou aqui por fora, do lado de fora aqui. Fica um papel aqui, ó. Tá vendo? Tem meu dedo aqui. Então, fica um papel. Tá bom? Vamos lá. Quarta coisa. Coisa é só de mineiro, sei lá, falar coisa. Caso o turista brasileiro no exterior não possa pagar as taxas para emissão de novo passaporte, uma alternativa é a solicitação do ARB, Autorização de Retorno ao Brasil. Como o próprio nome diz, é autorização de retorno ao Brasil. Ah, o documento é concedido pelas repartições consulares a brasileiros e residentes estrangeiros no Brasil que, estando no exterior e necessitando regressar ao país, Brasil, não preencham requisitos para a obtenção de passaporte. Quais são os requisitos? Dinheiro. Você não tem dinheiro, você está quebrado, você só tinha travel cash, você não tinha seguro, não tinha nada e você quer voltar para o Brasil. Então, você precisa desse ARB, Autorização de Retorno ao Brasil. Isso se você também não tiver visto que provar o seu visto. Por exemplo, Canadá, se não me engano, Japão, Estados Unidos, onde que exige visto de brasileiros para entrar e exige o mesmo visto para sair. Então aí você vai ter um pouquinho mais de problema. Aí não vai ser aceito o ARB somente para você sair. Em caso de emergência em que não seja possível acionar o consulado brasileiro, vale entrar em contato com o Núcleo de Assistência a Brasileiros, NAB, do Ministério de Relações Exteriores. Eu também deixei os links disso aqui para vocês, aqui do lado, onde tem links, leituras complementares que está escrito, são links interessantes para você, caso haja perda ou caso você queira imprimir documentos necessários, documentos não, é o formulário para pedir o passaporte e também esse aqui, o do Itamaraty, tá ok? Quinta coisa, tem um link aqui sobre isso também. Obtenção de novos vistos. Lembra que eu te falei para tirar cópia dos vistos?
Isso vai facilitar muito se você tiver a cópia desses vistos para pedir no consulado do país que você estiver, do país que você estiver. Em caso de países que exigem visto de documentos brasileiros, a emissão do novo passaporte poderá não ser suficiente para permanecer ou deixar o país, sendo necessário obter novo visto junto às autoridades locais. Caso esse procedimento seja necessário, as repartições consulares poderão fornecer assistência em relação aos órgãos locais a serem contatados pelo cidadão brasileiro com vistas e obtenção de novos vistos. Então, ou seja, você vai ter que ir nas repartições locais do país para ter um novo visto, se você quiser sair do país que pediu visto para você entrar. Se não houver visto válido para sair do país com um novo passaporte, ou seja, você chegou nos Estados Unidos, você tinha o visto de turista, 6 meses, você ultrapassou 6 meses, ou seja, você ficou ilegal. Isso é um visto que perdeu a validade. Poderá ser preciso regularizar a situação migratória antes do embarque. Ou seja, eles podem querer cobrar uma multa de você para você fazer o embarque, senão você não vai embora. Tem isso também. Geralmente, isso é feito por meio de pagamento de multa por permanência ilegal em território estrangeiro. Já vi portugueses quererem cobrar multa de brasileiros que ficaram mais tempo do que os 3 meses que tem direito na Europa. Mas tem brasileiro que paga, tem brasileiro que não paga, dá birra, grita, chora e eles deixam ir embora. Né? Eles não querem causar atrito com os governos. Cada país, no entanto, possui legislação específica que regula as penalidades para a permanência irregular em seus territórios. E, em caso de dúvidas, a repartição consular brasileira poderá indicar os procedimentos necessários para a regularização da situação migratória. Ou seja, isso tudo aqui é para te dizer que tem países que podem te cobrar multa e outros não, se você ultrapassar o direito que você tinha de ficar naquele país. E o seu visto não for adequado para sair do país, tá bom? Bom, são essas as regras, as leis, elas mudam, então eu peço a você que antes de sair para o país que você for, veja quais as cidades que você vai ficar e quais são os consulados brasileiros mais próximos de onde você vai ficar. Faça todo esse checklist de tirar cópia dos seus documentos pessoais, digitalizados ou impressos, do seu passaporte com as páginas principais, páginas em branco, não precisa porque está em branco, e mande para o seu e-mail, imprima, leve com você. Eu sempre levava um chamex de documentos comigo, sempre fiz isso. Então, junto com aquelas outras dicas que eu dei para você em outros bônus, que eu falo sobre o que levar, o que fazer quando você for viajar, que é os cartões de vacina, documentos, tudo aquilo, tá? E agora, para finalizar, esse bônus, seguro viagem. Olha só, Luciano, eu preciso de seguro viagem? Eu falei isso em outro bônus. Sim, é uma das regras para você entrar nos países os quais o Brasil tem acordo. Se você não tiver como pagar um acidente, uma doença, uma emergência sua, eles podem impedir que você entre nesse país. Então, não é sempre que eles pedem isso. Então, para isso, a gente faz o seguro viagem. Tem dois tipos de seguro: o seguro saúde e o seguro somente de perda de bagagem, perda de passaporte. É um seguro mais simples. Luciano, onde que tem esses seguros? Qualquer agência de turismo, ela te informa sobre isso. Quais são os melhores? Aqui também tem um link que eu deixei. Um link que fala os 7 melhores seguros de viagem eleitos por pessoas que usaram. Eu nunca usei seguro de viagem de banco, porém dizem que seguros de viagem do Banco do Brasil, do Itaú, do Bradesco são muito bons. Só que você tem que analisar o que eles te dão. Você tem que comprar a passagem com eles, eles cobrem assistência médica, hospitalar, cobrem acidente, cobre mandar você de volta para o seu país se acaso vier a óbito. Isso tudo tem que constar. Você tem que estar bem claro. Então, compensa muito você dar uma lida também na hora de fazer o seguro, o seu seguro. Qual que é o melhor seguro para você? É o do seu banco ou é um fora do seu banco? Eu conheço uma pessoa que está aqui, ela está nesse país, que eu estou agora recentemente, e ela teve uma fratura perto da tíbia e perone, no tornozelo. E ela tinha um seguro. Ela contratou um seguro para um ano. Ela veio como estudante e vai ficar um ano. E com 2 meses que ela estava no país,
ela teve essa fratura? Ela foi, procurou os médicos, procurou a urgência, falou que tinha seguro. Primeira coisa, você tem que saber se eles aceitam o seguro. Tem hospitais e médicos que não aceitam o seguro. Não aceitamos, sim, então vamos fazer. Emergência, aceita, mas para fazer a cirurgia, foi preciso fazer uma cirurgia. Então fez cirurgia, colocou pinos, né, ali, fisioterapia, um monte de coisa. Eu sei que o seguro cobria, se não me engano, 60 mil dólares. A cirurgia dela total ficou em 85 mil. Então, e o seguro agora não quer pagar. Então, por quê? Eles alegaram que os 50 mil, eles estão enrolando. Então, eles têm advogados para enrolar. Então, alguns deles. Então, veja quem são os melhores. Por isso, esse link está aí de pessoas que usaram. Né? Eu vi pessoas que usaram em Genebra para emergência, que deu falta de ar, foi para lá, deu pneumonia, deu alguma coisa e foi super bem aceito e foi pago. Em outros casos, você paga do seu bolso e eles te reembolsam quando volta. Então tem que ver qual que é o melhor seguro de viagem. Então olha só, uma forma de eliminar parte de dor de cabeça é com seguro viagem. Isso porque ele oferece assistência em casos de perda ou roubo de passaporte. Exatamente. Dependendo do plano contratado, o seguro viagem pode oferecer apenas orientação por telefone ou uma orientação mais completa, que pode até realizar empréstimos. Exatamente. Já em caso de planos de seguro viagem com assistência completa, pode ser disponibilizado um empréstimo especificado no contrato, você tem que ver isso, para ajudar na taxa que deverá ser paga para o novo passaporte. Isso além de ajudar nos valores das diárias de hospedagem, que provavelmente terão que ser estendidas. Se você perde um passaporte faltando 2 dias para sua viagem, ou que você só percebeu que faltando 2 dias para você voltar para o Brasil, você não tem mais passaporte, você perdeu, se não fosse trágico, era cômico, né? Você vai ter que ter mais hospedagem, mais alimentação, pagar a sua viagem de volta, você vai ter que pagar para mudar a sua viagem, a não ser que você esteja, olha aqui, se você esteja em primeira classe ou classe executiva, depende do plano de pacote de viagem que você comprou também. E esse seguro de viagem, quando você volta para o Brasil, basta pagar pelo empréstimo com as taxas que tiverem sido gastas pelo envio de dinheiro para o território internacional. Como assim? Eles enviam dinheiro, tipo Travel Cash, que você só pega um papelzinho lá onde que você estiver, ou Western Union, e você consegue receber dinheiro no país que você está, que eles te emprestam, dependendo do seguro que você fizer. Luciano, para que isso tudo? Para evitar problemas. Eu quero que o seu passeio, que a sua viagem, que a sua estada em outros países seja a melhor possível. E eu faço tudo para prevenir. Quando eu era criança, eu aprendi um ditado que falava assim: antes prevenir que remediar, ou um homem prevenido vale por dois. Então, eu prefiro prevenir, principalmente isso, que é tão desagradável, perder documento, eu já perdi chave, já é ruim, ainda mais perder o passaporte, você precisa voltar, a ter que voltar para sua família, para o seu lar, para o seu país. Então, para que isso tudo não aconteça, veja o seguro de viagens, veja os links que eu deixei aqui como leitura complementar, veja os documentos aqui para você fazer o download dessa aula também. E espero que você tenha gostado, tenha aprendido, tenha apreciado formas de você melhorar a sua capacidade de aproveitar as suas férias, a sua viagem. Então, como eu disse, esse bônus não tem nada a ver com o idioma francês, tem a ver com você, comigo, com pessoas que viajam e usam o passaporte. Exatamente. Te agradeço, merci beaucoup et on se voit bientôt, j'espère. À très bientôt et voilà. Salut, ciao.